No ar, a TV Grupo de Fraternidade Espírita de Ouro Preto. O Fraternidade divulgando o Espiritismo. Comunicado. Devido às atuais circunstâncias da pandemia do coronavírus, seguindo as orientações do Ministério da Saúde, OMS, e Federação Espírita Brasileira, como preventivo para todos, o Grupo de Fraternidade Espírita de Ouro Preto suspenderá suas atividades de reuniões públicas, estudo teórico e desenvolvimento prático mediúnico, evangelização infantil, estudo do passe e da mocidade, desobsessão, atendimento fraterno e campanha do quilo, por período indeterminado. Porém, na tentativa de vivenciar o hábito da prece, dos pensamentos elevados e da comunhão, iremos transmitir as nossas palestras, previamente gravadas, em nossas redes sociais e principalmente em nosso site, no mesmo dia e horário que aconteceria nossas reuniões públicas doutrinárias. Mesmo com a distância física temporária, seguiremos conectados em espírito, e com o Cristo no coração. Atenciosamente, Equipe Fraternidade. Pare. Simplesmente pare. Stop. Não se mova. Isso não é um pedido. É uma ordem. Estou aqui para ajudar você. Essa montanha russa supersônica está descarrilhando. Chega de aviões, trens, escolas, centros comerciais ou encontros. Nós queremos o frenético porto de ilusões e obrigações que impedia-nos de erguer os olhos para o céu, olhar as estrelas, ouvir o mar, ser embalado pelo canto dos pássaros, deitar nos campos, colher uma maçã do pé, acariciar um animal da fazenda, respirar o ar da montanha e ter bom senso. Nós tivemos que rescindir. Vocês não podem brincar de ser Deus. A nossa obrigação é recíproca, como sempre foi, ainda que vocês tenham se esquecido. Nós estamos interrompendo esta transmissão, esta infinita transmissão catastrófica de separação e distração para levar a vocês esta notícia. Não estamos bem. Nenhum de nós está. Estamos sofrendo. No ano passado, a tempestade de fogo a qual queimou os pulmões da terra não os fizeram parar. Nem o fato das geleiras estarem derretendo, nem ver a sua cidade que vem se deteriorando, na certeza de saber que vocês são os únicos responsáveis pela sexta extinção em massa. Vocês não me ouviram. É difícil escutar, visto que estão tão ocupados, lutando para subir cada vez mais alto e atingir o topo do capitalismo por puro egocentrismo. Os recursos estão se esgotando. A estrutura está cedendo com o peso da ambição e egoísmo de todos. Eu irei te ajudar. Vou enviar uma tempestade de fogo para os seus corpos. Vou alagar seus pulmões. E os isolarei como os ursos polares que estão isolados nos icebergs que boiam no meio do oceano. Vocês me escutam agora? Nós não estamos bem. Eu não sou um inimigo. Sou apenas um mensageiro. Sou um aliado. Eu sou a força que irá restabelecer o equilíbrio. Agora vocês precisam me escutar. Eu estou implorando para vocês pararem. Parem. Por favor. Escutem. Agora olhem para o céu. Como está? Não há mais aviões. Quão doente vocês precisam ficar para conseguirem entender a importância do oxigênio que você respira? Olhe para o oceano. Como ele está? Olhem para os rios. Como eles estão? Olhem para a terra. Como ela está? Olhe-se no espelho. Como você está? Não é possível estar saudável em um ecossistema doente como o nosso. Pare. Muitos estão com medo agora. Não amaldiçoe o seu medo. Não se deixe dominar. Me permita falar.
Escute o que a sua consciência tem a dizer. Aprenda a sorrir com os olhos. Eu irei ajudá-los, mas vocês precisam me ouvir. Olá, saudações. Estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos do Evangelho e neste momento iremos nos debruçar sobre os conhecimentos espíritas a respeito de um tema significativo, fundamental para a doutrina espírita, que é limites da reencarnação. Este estudo baseia-se em o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 4, onde no item 23 é dito: ninguém pode ver o reino de Deus sem renascer de novo. Este ponto, de uma das obras básicas da doutrina espírita, nos faz refletir o quanto há muitas moradas na casa de meu Pai, como ensinou o Mestre Jesus. É importante partirmos do ponto do Evangelho da Boa Nova de João, em seu capítulo 3, no diálogo de Jesus com Nicodemos. Aqui faremos a observação sobre Jesus e a reencarnação. Diz o Mestre: em verdade, te digo que se um homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Não te admires que eu te digo, tenha dito, é necessário que torneis a nascer. Estes ensinamentos dados por Jesus nos levam à compreensão, ao estudo, à observação da reencarnação com a doutrina espírita. Como é apresentada a reencarnação consoante a doutrina espírita? Ela é apresentada renovada e sem superstições. No mundo antigo, a humanidade, em seus diversos povos e culturas, acabou mistificando, utilizando de crendices, de modo específico, para compreender a reencarnação. Difundida na antiguidade, o pensamento grego tinha a reencarnação com a ótica da metempsicose. Segundo essa teoria, a alma humana poderia alternar uma encarnação humana e outra encarnação como sendo animal. A teoria da metempsicose considerava que, segundo as propensões, segundo as condutas, o indivíduo poderia agir de modo mais bravo, mais violento, reencarnaria como um boi, como um búfalo. Se a pessoa fosse mais calma, mais mansa, poderia reencarnar como ave. Esta teoria foi difundida por diversos povos antigos, sendo absorvida e até hoje está presente em culturas como a cultura hindu. A doutrina espírita coloca a ótica da reencarnação com pensamento racional, com um estudo com métodos
instituindo a compreensão de um antes, de um durante e de um depois, as existências pretéritas, o efeito sobre a existência atual e aquilo que vem a ser posterior à existência atual, em encarnações futuras ou em momentos no plano espiritual. Ainda segundo a doutrina espírita, a reencarnação é proposta de acordo com as leis da natureza, leis imutáveis colocadas por Deus e que influenciam na evolução espiritual. Em O Livro dos Espíritos, há um conjunto de leis fundamentais para que o espírito venha progredir. No tocante à reencarnação, são fundamentais a lei de progresso, a lei de trabalho, a lei de sociedade. Na obra O Livro dos Espíritos, outras tantas leis podem ser estudadas com mais vagar. Ainda consoante a doutrina espírita, observa-se na doutrina da reencarnação a sabedoria do Criador. A reencarnação possui princípios que possibilitam o ser a evoluir e atingir a plenitude angelical. Tendo ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, onde se lê "Ninguém pode ver o reino de Deus sem renascer de novo", nós temos as instruções dos Espíritos, no item 24, apresentando os limites da encarnação, onde é dito, a bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados, se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito. Então, o espírito está ligado à matéria corporal através do perispírito, é o limite de circunscrição física. Dado que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Então, quanto mais avançado é o espírito em conhecimento, ciência, em evolução espiritual, em suavidade de seu perispírito, progresso intelectual, moral, o espírito vem a desenvolver-se. E isto estará consoante o globo a que ele viva. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, este envoltório é mais compacto, com menor intensidade de matéria e é menos grosseiro. Por conseguinte, é menos sujeito às vicissitudes. Vemos aí uma relação entre o grau de evolução espiritual e a densidade da matéria que une o espírito ao globo ao que está habitando. E continua o Evangelho. Se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, estes últimos não lhes ficam presos como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte onde os chamem as missões que lhes estejam confiadas. Se formos considerar do ponto de vista material a encarnação, tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Significa dizer que espíritos mais adiantados podem migrar de mundo a mundo, consoante as necessidades e os trabalhos que vão desenvolver. E o desprendimento que se encontra permite, na velocidade do pensamento, como é dito por tantos espíritos em suas comunicações, a se deslocarem para realizar as missões e as tarefas que devam realizar. Então, a chamada
materialidade, encarnação, tal como é neste planeta, é caracterizada pelo fato de que os espíritos estão ainda materializados a mundos inferiores. Vale lembrar que na escala evolutiva, nos 3 primeiros degraus de tipos de mundo que os espíritos habitam, nós temos os mundos primitivos, os mundos de prova e expiação, tal como este, e em sequência, os mundos de regeneração. Nosso planeta está no ponto intermediário entre os mundos primitivos e os mundos de regeneração. É a chamada terra de prova e expiação. Mundo de prova e expiação. Ainda continua o Evangelho tratando do tema, na comunicação do Espírito São Luís, em Paris, 1859, o dizer: depende, portanto, de o Espírito libertar-se dela, mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Deve também considerar-se que no estado desencarnado, isto é, no intervalo das existências corpóreas, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo que o liga o grau a que o liga o grau de seu adiantamento. Assim, na erraticidade, é que ele é mais ou menos ditoso, livre esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. Traduzindo em miúdos, o espírito, quanto mais exerce e cumpre suas tarefas de modo social, pela lei de sociedade, não trabalhando sozinho, não vivendo só, não passando pelas experiências só, realizando suas tarefas na lei de trabalho, ele tende a progredir. Assim, se desmaterializando, se purificando, se iluminando, ele vai se desfazer da materialidade e no momento em que esteja tendo cumprido tudo no mundo espiritual, ele estará mais livre, mais liberto, mais esclarecido, mais consciente, e assim ele poderá estar mais ou menos desmaterializado consoante aquilo que tem atingido em suas existências. No item 25, o Evangelho diz: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Significa dizer que é necessário ao progresso espiritual que o espírito venha a encarnar. Encarnado, ele vai cumprir os desígnios, as tarefas, as ações que Deus a ele confia. Assim, a atividade que eles praticam, que os faz trabalhar, que os faz progredir, suplantar as dificuldades e vicissitudes, desenvolvem a inteligência, bem como faz progredir espiritualmente. E diz ainda mais: sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações e a mesma liberdade de proceder. Costuma-se dizer do meio espírita que todos os espíritos são feitos simples e ignorantes. Eles possuem as mesmas habilidades. Realizarão e passarão por experiências que os fazem progredir. E todos podem agir para assim conseguirem seu aprimoramento. Aí, por herança, por empréstimo, traz-se da cultura oriental a ideia de um livre-arbítrio. E é dito mais: qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. Todos deverão executar suas ações para ter o próprio mérito. E diz mais: mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. A natureza real espiritual
ela é não física. O mundo material nosso é um estágio de evolução. A tendência é que os espíritos progridam e percam esse adensamento de materialidade, se tornando mais etéreos. Continua a mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo do Espírito São Luís, dita em Paris em 1859. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Nesse ponto, fica clara a necessidade da encarnação nos primeiros estágios de evolução. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo a tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros degraus de iniciação e mais cedo gozam do fruto dos seus labores. E aí temos aquela ideia da parábola dos trabalhadores da última hora. Aqueles que chegam primeiros realizam, vão colher seus frutos. Aqueles que demoram mais, que se desviam, tendem a ter mais dificuldade, a se desfazerem das questões das vicissitudes e demoram mais ao progresso. Como se é dito, é facultativa o plantio, porém a colheita, esta sim é obrigatória. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnação, e é quando isto se torna um castigo. Então, a natureza do ser é progredir, mas ele mesmo, o espírito, se não agir de modo próprio, vai prolongar a necessidade de reencarnar tantas vezes quanto sejam necessárias para que ele venha, por mérito, realização de seus trabalhos, cumprimento da lei de progresso em sociedade, vir a chegar à sua evolução espiritual. Passando das necessidades da encarnação, cheguemos ao objetivo da encarnação, que é dito no Livro dos Espíritos, na pergunta 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? A resposta dada pelo conjunto de espíritos e do Espírito Verdade é a seguinte: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Entendamos. A encarnação tem como finalidade que os espíritos cheguem à perfeição, por seu mérito. Não há privilégio, não há escolha. É expiação para uns e missão para outros. A chegar a essa perfeição, precisa-se passar pelas vicissitudes da existência, expiar, corrigir aquilo em que se haja falhado ou negligenciado. Visa a encarnação outro fim, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Todos devem praticar as ações que contribuam para a grande obra do Criador. Executar para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, ou seja, consoante a evolução espiritual, um corpo fluídico mais ou menos denso, a fim de aí cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio, o espírito, se adianta. No objetivo da encarnação, a gente identifica o tipo de encarnação chamada expiação. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, item 13, é dito: Deus colocou os espíritos no mundo ingrato para expiarem suas faltas através de um trabalho penoso e das misérias da vida, até que os espíritos se façam merecedores de passar para um mundo feliz. Então a expiação é a paga pelas ações impróprias ou pela negligência de não realizar as tarefas, as obras
as quais deveriam. A prova é dito como sendo, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, no item número 5, cada nova existência corporal é uma prova para o espírito se aperfeiçoar através do caminho da perfeição. São os grandes e os pequenos testes. Crede e orai, é dito, porque a morte, a ressurreição e a vida é a prova escolhida, da qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como cedro, com raízes firmes, com estrutura fixa, com grande volume e, sobretudo, com a possibilidade de gerar bons frutos. O alerta que vem no Evangelho segundo o Espiritismo é o seguinte: a prova, às vezes, confunde-se com a expiação, mas nem todo sofrimento é indício de uma determinada falta. Por vezes, o sofrimento é o momento em que o espírito faz uma reflexão sobre suas ações, aure forças para continuar seguindo adiante. Ainda deixando claro, no objetivo da encarnação, além da expiação e da prova, existe a missão. Todos os espíritos têm a missão a cumprir, neste globo ou em outros mundos, mais ou menos adiantados. Todos têm um papel a desempenhar dentro da harmonia e do equilíbrio do universo. Assim, as missões, de um modo geral, enquadram-se em papéis de maior ou menor intensidade de acordo com a capacidade e elevação do espírito. Existem, então, as pequenas provas, que são as pequenas ações do dia a dia que se faz, as pequenas missões, que são as pequenas ações que se realizam no dia a dia, e existem os espíritos missionários das chamadas grandes missões. Cheguemos agora aos tipos de reencarnação, que na doutrina espírita são postas do seguinte modo, em 3 tipos. Primeiro, reencarnação compulsória, que tem a característica de ser sem prévia concordância do espírito, porque a índole ou grau de perturbação impede ao espírito a análise clara da situação, ou cujas faltas são tão graves que anulam para tais espíritos a liberdade de escolha. Por isso que os técnicos espirituais fazem que ocorrência ser viva uma reencarnação compulsória. Entendamos, pois, que é uma imposição feita pela lei divina para casos cuja recuperação exige longas expiações. São os espíritos ainda arraigados no mal, sem discernimento, com ignorância ou bastante atrasados, que cometeram muitas faltas. Para conseguirem sanar seus débitos, igualarem a balança da justiça, eles devem reencarnar de modo compulsório. O segundo tipo de reencarnação é a reencarnação proposta, que leva em consideração o livre-arbítrio do espírito. No mundo espiritual, mentores espirituais estudam sem imposição seus débitos e os méritos de cada ser, programando em seguida os principais acontecimentos da próxima existência física. A reencarnação proposta objetiva a liquidação ou diminuição de dúvidas e a possibilidade de progresso moral e espiritual. O terceiro tipo de reencarnação é a reencarnação livre. Esta é típica de espíritos missionários, redimidos perante a lei divina ou próximos da redenção no plano terreno, que já não necessitarão viver em um globo como este de prova e expiação. Na reencarnação livre, os espíritos possuem ampla liberdade de escolha, chegam ao plano material para o desempenho de tarefas elevadas em qualquer segmento do conhecimento humano, tais como ciência, filosofia, religião, e a tarefa é para o progresso da humanidade, para contribuir com a obra divina. Quanto ao livre-arbítrio, vale lembrar 2 pontos. Livre-arbítrio é a capacidade de plantar o que você quiser. A máxima, a regra de ouro, diz: é livre o plantio, porém a colheita é obrigatória. Observemos no livre-arbítrio a ideia de justiça na existência durante uma encarnação ou reencarnação. Colher exatamente o que você plantou, nem a mais nem a menos. Daí a máxima, outra regra de ouro dita por Jesus: a cada um segundo as suas obras. Aqui passemos a observar a reencarnação
no pensamento de que há muitas existências corpóreas, porque foi dito por Jesus, há muitas moradas na casa de meu Pai. O ser, do mais antigo tempo existente neste planeta, passa por sucessivos processos encarnatórios até chegar à sua evolução espiritual. Atende-se assim à lei do progresso, que é dita no livro Progresso de Leon Denis, do seguinte modo: o progresso é a aspiração pelo melhor, pelo bem, é a prova da existência em nós de um princípio superior, de alguma coisa grandiosa, quase divina, que nos encaminha para destinos mais altos, que nos lança sempre para frente nos domínios do pensamento e da consciência. Progredir incessantemente, tal é a lei que rege a vida dos espíritos. Então, Leon Denis nos apresenta a aspiração pelo melhor e pelo bem, aquilo que é algo que nos impele, que nos leva a algo maior, uma força quase divina, que sempre nos coloca para frente. E aí nós temos o pensamento e a consciência a nos impelir, a nos orientar. Progredir incessantemente é a lei que rege a vida dos espíritos. Em A Gênese, é dito sobre a encarnação dos espíritos na terceira parte, nos itens de 28 a 32. Quando os espíritos adquiriram em um mundo a soma do progresso que comporta o estado daquele mundo, eles o deixam para reencarnar em outro mais adiantado, onde adquirem novos conhecimentos até o ponto em que já não precisarão mais de um corpo material, passando a viver exclusivamente na vida espiritual, na qual progride ainda em um outro sentido e por outros meios. É dita em A Gênese: quando os espíritos adquiriram em um mundo a soma do progresso que comporta o estado daquele mundo, eles o deixam para reencarnar em outro mais adiantado, onde adquirem novos conhecimentos até o ponto em que já não precisarão mais de um corpo material, ou seja, já evoluíram o suficiente para não precisar mais de um corpo denso, passando a viver exclusivamente na vida espiritual, na qual progride ainda mais em um outro sentido e por outros meios. Ou seja, quando atinge-se um degrau maior na escala evolutiva, menos densa é a constituição perispiritual do ser. Ele estará mais etéreo e vai viver em outros mundos mais adiantados, onde permanecerão progredindo através de outros mecanismos evolutivos. Aqui, como exemplo, temos o ensinamento de João, no capítulo 14, de 1 a 3, que diz: não se turbe vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que de onde eu estiver, também vós aí estejais. Neste ponto das muitas moradas da casa do meu Pai, não é apenas muitos corpos físicos para se habitar nas existências, mas a grandeza da criação universal. Neste exemplo, nós vemos a constelação de Orion numa animação computadorizada. Mais ao alto, a gente tem a presença da estrela Órion em sua constelação nesta nebulosa. O exemplo nos coloca para que a gente observe que são muitos os textos que dizem que desta constelação vieram os espíritos exilados daquilo que a gente chama cobra-cocheiro ou capela. Então, para a gente entender que há outras localidades no universo que estão povoadas por espíritos com a constituição física adequada a estas outras localidades.
Em um gráfico cilíndrico, nós podemos observar que aqui, onde está a capela ou cobra-cocheiro, é por onde se situa a constelação de Órion. E o nosso sistema solar está marcado aqui no centro. Em outros textos espíritas, nós sempre ouvimos dizer que os espíritos estariam vindo de Alcíone, a estrela que está aqui em Touro, vindo para o nosso sistema, no nosso planeta Terra, para causar evolução. E aí nós podemos observar neste gráfico cilindro que há outros tantos lugares e constelações no universo, planetas, constelações, onde os espíritos estejam habitando e possam vir para cá para nos dar a possibilidade de ajuda e, em suas missões, fazer nosso globo progredir. Cheguemos cá no processo de reencarnação, as muitas fases possíveis que fazem ligar o espírito à matéria. Nós temos no mundo espiritual planejamento encarnatório, passando pelo contato fluídico com os pais, chegando à terceira fase da ligação do espírito à matéria, na quarta fase a formação do tépode, do feto, chegando assim à adaptação à vida. Só que este processo não é simples, é um processo complexo que leva meses para a produção e a efetivação do plano espiritual para o plano material. Aqui está a ampliação de imagem de computador da terceira fase da ligação do espírito à matéria no processo de fecundação ovular. Sabe-se por informação dos técnicos espirituais que o comum é que apenas um espermatozoide esteja magnetizado para fecundar um óvulo, no convencional. Aqui está a imagem do óvulo em desenvolvimento, para gerar o feto maior. Isto é a imagem de 7 dias de produção do óvulo. Fecundação. Aqui está a imagem animada, o gráfico realizado de 30 dias de gestação do espírito reencarnante. E cá é a imagem de uma criança recém-nascida no mês de fevereiro, no período em que ela foi rejeitada na maternidade pela mãe, foi encontrada por um pedreiro em um terreno baldio e foi levada pela polícia para as estruturas sociais legais, e os hospitais identificaram que deu entrada em um hospital uma mulher jovem que apresentava hemorragia. Este fato ocorreu no mês passado em uma cidade do Pará. Então a gente faz a reflexão de que, além de todo o processo de existência pretérita, de produção, das etapas de uma encarnação, a mãe, o pai, os pais podem refutar este processo. Daí nós pararmos para tentar entender todos os elementos referentes, sob ótica espírita, referentes ao processo de reencarnação, segundo a ótica do Evangelho. A criança está em processo de adoção no estado do Pará. Então a reencarnação é algo bastante significativo e complexo. Na reencarnação, a gente tem que compreender as diferenças, podendo utilizar a reencarnação para analisar o presente e o passado. Outro tópico interessante é a observação das desigualdades morais e intelectuais em diversos espíritos, porque isto estará conforme o número de existência e habilidades desenvolvidas pelos seres em suas competências para realizar as ações no dia a dia. Na reencarnação, nós temos também uma desigualdade de aptidões, podemos perceber a intuição do que aprendemos em existências passadas, um com mais habilidades e outros com menos. Tem a ver com o que se aprendeu e com o que se evoluiu. Ademais, na reencarnação, fique claro que nenhum ser há de escapar à lei do progresso. Isto é inerente a todos.
Todos deverão reencarnar quantas vezes sejam necessárias para progredir. Aquilo que não se pôde fazer numa existência, há de se fazer em outra. Porque na lei de justiça, você vai realizar todas aquelas tarefas que farão você igualar as duas bacias da justiça divina. Não vai tender para o mal, não vai tender para o bem, não haverá favorecimento. Você deverá ter débito algum para poder progredir. Na reencarnação, cada um será recompensado segundo seu merecimento. É aquilo que sempre se diz. O plantio é facultativo, porém a colheita é obrigatória. E há de se viver cada um segundo as suas obras. Há de se progredir cada um segundo as suas obras. Ninguém fica excluído de chegar à evolução plena, porque passará por todos os processos que farão progredir moral, físico e espiritualmente. Por fim, cheguemos ao pensamento sobre o tema com a ideia ensinada por Joana de Ângeles, espírito, no livro de Divaldo Pereira Franco, Autoconhecimento, a Busca Interior. A fatalidade da lei divina é a perfeição do espírito, diz Joana de Ângeles. Alcançar a perfeição é a proposta da vida, por isso que reencarnamos tantas vezes quanto sejam necessárias. Como conseguir, no uso do livre-arbítrio e no uso da justiça, é a opção de cada qual. Por isso que o pensamento maior, quando tratamos de reencarnação, é a cada um, segundo as suas obras, a máxima de Jesus. Muita paz a todos e até um próximo encontro. Comunicado. Devido às atuais circunstâncias da pandemia do coronavírus, seguindo as orientações do Ministério da Saúde, OMS, e Federação Espírita Brasileira, como preventivo para todos, o Grupo de Fraternidade Espírita de Ouro Preto suspenderá suas atividades de reuniões públicas, estudo teórico e desenvolvimento prático mediúnico, evangelização infantil, estudo do passe e da mocidade, desobsessão, atendimento fraterno e campanha do quilo, por período indeterminado. Porém, na tentativa de vivenciar o hábito da prece, dos pensamentos elevados e da comunhão, iremos transmitir as nossas palestras, previamente gravadas, em nossas redes sociais e principalmente em nosso site, no mesmo dia e horário que aconteceria nossas reuniões públicas doutrinárias. Mesmo com a distância física temporária, seguiremos conectados em espírito, e com Cristo no coração. Atenciosamente, Equipe Fraternidade.